Olá, pessoal! Hoje iremos estudar um pouco sobre animais invertebrados, os principais grupos. Temos aí invertebrados, então essa palavrinha invertebrados quer dizer animais sem coluna vertebral. Os mais numerosos são os artrópodes. Como exemplo, nós temos os insetos, as aranhas, os escorpiões e crustáceos. Outro grupo é os moluscos, como caracóis, lesmas, mariscos, lulas e polvos. Embora algumas espécies possam causar prejuízo ao ser humano, inclusive em termos de saúde pública, que são as doenças, eles também nos trazem muitos benefícios. Primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre as esponjas, né? Então, somente se locomove quando elas ainda são bem jovens e pequenas. Essa é uma característica apenas das esponjas. Esses animais não possuem órgãos especializados para digestão, excreção ou reprodução. Todas essas funções são realizadas por diferentes células. Então, as células, gente, que fazem todo esse trabalho. Vamos ver um pouquinho sobre a reprodução dos poríferos, que ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada ocorre, por exemplo, por brotamento. Neste caso, formam-se brotos que podem se separar do corpo do animal e dar origem a novas esponjas, né? E a reprodução sexuada não vamos comentar muito. Por quê? Porque ela é menos frequente. Agora falando um pouquinho sobre os moluscos, né? Que como a gente viu no início, que é o quê? Nós temos uma grande variedade de moluscos, né? Então, o que significa molusco? Animais de corpo mole e protegido por concha, né? Então, o nome já nos ajuda, porque já vai falando mole, vem de mole, né? De moluscos. Então, os moluscos, eles são protegidos por concha, tá? Essa concha, ela pode ser calcária ou valva. Se essa concha for formada por uma única peça, nós dizemos que o molusco é univalve. Se a concha for dividida em duas partes, dizemos que é bivalve. Mas não apenas moluscos que são protegidos por concha. Nós temos os que não têm conchas. Qual o exemplo? Nós temos a lesma e o polvo, que não são constituídos por concha. Agora vamos ver em relação ao habitat desses moluscos, né? No caso, eles vivem no mar, na terra e em água doce, tá? Um exemplo do mar, a gente tem lula, polvo e mariscos, tá? E alguns, como a lesma e o caracol, eles vivem na terra. E outro exemplo de água doce é o caramujo, tá ok? Os moluscos e o ser humano. O que nós temos, né, que de bom que esses animais invertebrados trazem para nós, né? Então, eles servem de alimento,
né, para a gente, e ainda de matéria-prima para a indústria. Então, povos, mariscos, ostras e lulas, entre outros, além de saborosos, são muito nutritivos e ricos em proteínas, vitaminas, cálcio, fosfatos e outras substâncias. Então, os moluscos, gente, eles são também filtradores e acumulam resíduos de águas contaminadas no corpo. Por isso, é importante comprá-los em locais que garantam segurança para serem usados na alimentação. Então, na indústria, as conchas dos moluscos são usados para fabricar botões e bijuterias e também para fazer adubos. Vocês já ouviram falar sobre as pérolas verdadeiras? Então, elas têm um grande valor comercial. São produzidas por ostras e é a forma pela qual se defendem de objetos estranhos que penetram em seu corpo e ficam entre o que? O manto e a concha. Assim, quando um grão de areia, por exemplo, penetra nesta região, a ostra produz camadas de madrepérola ao redor do grão, originando o que? A pérola, né? Então, nós temos agora os plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Vamos ver exemplos. Os plateumintos são vermes de corpo achatado em forma de fita. Nós temos esse exemplo aqui, ó, vermes de corpo achatado em forma de fita. Então, essas vermes, gente, elas parasitam o homem também, tá? Nós temos exemplos. Os nemateumintos são vermes de corpo homoneageamente cilíndrico e afilado em ambas as extremidades. O que quer dizer isso aqui? Que elas são vermes do corpo bem cilíndrico, né? Igualmente, que é homogeneamente, quer dizer igualmente, e eles são afilados nas ambas das extremidades, ou seja, no começo e no fim. E o outro exemplo, gente, um exemplo de nemateumintos é o quê? Qual é um exemplo? Seria a lombriga, que nós temos também, né? Então, é a lombriga. E no caso dos anelídeos, né, que são vermes do corpo dividido em anéis, tá? Nós temos aqui o exemplo, o melhor exemplo é a minhoca. Então, quando você vê, ela é toda dividida em anéis, tá? Por isso, anelídeos. No caso dos nemateumintos, parece com um anelídeo, mas não é. Por quê? Porque os nemateumintos, no caso da lombriga, ela vai ser cilíndrica, mas ela não é dividida por anéis. Então, os anelídeos, ó, vários exemplos aqui dos anelídeos. E ainda falando dos anelídeos, vamos ver aqui sua reprodução, né? No caso da minhoca, nós temos aqui o clitelo. Olha, nós temos o clitelo, que acontece o que? A troca de espermatozoide. Aqui, ó, é formado o que? Um casulo, né? União de óvulos e óvulos e espermatozoides, liberando, quando libera, nós temos o que? Os óvulos, né? Ainda falando da minhoca, gente, e
o meio ambiente. Como ela é importante para o meio ambiente, né? Por elas serem o que? Detritívoras, né? Alimentando-se de restos orgânicos de animais e vegetais. As minhocas eliminam em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Essas bactérias realizam a decomposição e produzem o que? Um material chamado de humus. Desta maneira, o solo fica o que? Mais fértil, né? Então, ao se movimentarem debaixo da terra, as minhocas vão cavando túneis que favorecem a ventilação das raízes das plantas, permitindo a penetração da água das chuvas. Então, para vocês verem como ela é muito importante na agricultura, né? E para aradar o nosso terreno, né? E essas plantas crescerem com bem mais nutrientes, ok, gente? Então, é isso, tá? Até a próxima. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os artrópodes, que nessa aula não foi possível, ok? Obrigada.